Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a festa de São Tiago. E a primeira leitura de hoje, ela se encontra lá na carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 4, versículos de 7 até o 15, que nos diz assim: Irmãos, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim a morte age em nós, enquanto a vida age em vós. Mas sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei, nós também cremos e por isso falamos, certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Amados irmãos e irmãs, me permitam comentar aqui o versículo 7 como ponto-chave. Sempre que nós celebramos a festa de um apóstolo, de um santo, não importa qualquer que seja, a gente tem que pensar na nossa vocação também. A vocação de sermos apóstolos. Apóstolo é aquele que é enviado. E muitas vezes a gente começa a se questionar: por que Deus me escolheu? Se eu sou fraco, se eu não sei falar em público, se eu sou tímido. E aí vão surgindo tantas interrogações na nossa mente, tantas dúvidas na nossa cabeça, que a gente não sabe por que é que Deus nos escolheu. O que foi que Deus viu em mim? Talvez você também se pergunte isso. E a resposta está no versículo 7. Deus é especialista em encontrar ou em escolher vasos de barro para que as pessoas vejam que aquilo que acontece por meio dessa pessoa vem do próprio Deus e não do vaso. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer: não, mas fulano é muito tímido. Não é ele que fez tudo isso, não. Ele é incapaz de ter tantas ideias assim. Ele é incapaz de pensar em tudo isso. Aí Deus vem e diz: já que você pensou nisso, quem agiu foi eu. Então, em vez de você olhar para o canal, olhe para mim, que sou a própria água viva. Deus sempre costuma escolher pessoas pequenas, pessoas que são simples aos olhos do mundo também, porque Deus sempre vê muito mais além do que a gente consegue ver de si mesmo. Fico a pensar, por exemplo, o próprio Tiago e todos os outros apóstolos escolhidos pelo próprio Cristo. Talvez Tiago nunca pensou que chegaria hoje à glória dos altares, que estaria hoje no céu a interceder por nós. Mas Deus via em Tiago muito mais do que ele podia ver em si mesmo. Quero dizer a mesma coisa para você. Toda vocação surge exatamente disso, quando Deus olha para nós e vê em nós muito mais do que podemos oferecer. Deus vê em você, amado irmão, amada irmã, muito mais do que você pode imaginar. Deixe ser conduzido pela visão que Deus tem de você. Ela é muito melhor do que você pode imaginar. Que Deus te abençoe. E eu te aguardo daqui a pouco às 7 da noite para o Evangelho, também deste sábado. Até mais.